Bora então, pessoal, muito bom dia a todos, por aqui Max Braga, mais um Morning Call, hoje dia 5/5/2026, por aqui Max Braga, assessor de investimentos. Se você não conhece esse canal, fica até o final, vê as notícias, se valer a pena gostar, deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Vamos então para as notícias, né, que é o que a gente vem fazer aqui todas as manhãs. O ambiente internacional segue pressionado ali. O principal vetor de atenção é o aumento das tensões no Oriente Médio. Tá? Tivemos episódios de ataques, né, entre Irã e Estados Unidos que voltaram a pressionar então o cessar-fogo. Falamos até mais sobre isso, né? Mas tivemos ali os Estados Unidos dizendo que atacaram as embarcações, o Irã negando, enfim, dificuldades ali no tráfego em Hormuz, que é a maior rota de escoamento ali do petróleo, enfim, continua a tensão, tá? E está até, assim, muito frágil esse cessar-fogo e o temor geral é que isso se desfaça. Bom, no mercado internacional o tom foi predominantemente negativo ontem. Realização de lucros e aversão a risco foi a palavra do dia de ontem. Os principais índices, por exemplo, nos Estados Unidos recuaram. Dow Jones 1,13% de queda. A S&P 500 caiu 0,41% e a Nasdaq é um pouco menos, caiu 0,19%. Mesmo assim, também caiu bastante, tá? No Brasil não foi diferente, o dia também foi de queda. Vou mostrar na tela daqui a pouco os números de como foi a bolsa, né? Mas a dinâmica doméstica seguiu condicionada ao cenário internacional. Tá? Já no campo macroeconômico, a gente teve alguns índices que reforçaram uma atividade ainda resiliente, assim por se dizer. Na Europa, o PMI industrial ficou em 52,2 no campo de expansão, indica expansão do setor, né? Então, no Brasil, o PMI industrial também avançou para 52,6, o que disse, então, que retomamos ali, sugere, né, que a atividade manufatureira retomando o seu índice o patamar, né, para crescimento. E nos Estados Unidos, as encomendas à indústria cresceram 1,5% no mês, acima das expectativas, inclusive, tá? E hoje a gente tem, para a próxima sessão, é isso, ata do Copom, que é muito importante para entender o que foi decidido ali pelos componentes do Copom para a tomada de decisão dessa queda de juros que houve há pouco tempo, né? Rapidinho aqui, ó, a bolsa então ontem fechou aos 185.600 pontos, aos 0,92% de queda. Começou com um dia um pouco mais forte, né? Estava aqui na casa dos 87 mil, cedeu e depois ali do meio-dia foi para baixo e lateralizou. Não teve mais força para reagir. As maiores altas e maiores quedas estão aqui na tela para vocês, tá bom? Chegando então para os futuros de hoje, os índices, né, mundiais, assim por se dizer, eles meio que sobem um pouquinho para misto, em alguns lugares caem, outros sobem. Os que sobem recuperando parte das perdas de ontem, que ontem um dia foi de aversão a risco mundial, e os investidores todos ali de olho no cessar-fogo bem frágil, que é esse que temos hoje no Oriente Médio, tá? Bom, já falei, né? Os Emirados, tivemos ataques aí, comprovações, etc. Os Emirados Árabes Unidos afirmaram na segunda-feira que o Irã lançou drones e mísseis contra o seu país. Isso também aumenta ali as tensões. Já falei então sobre as embarcações, né? Os Estados Unidos diz que abateu 6 embarcações menores lá no Estreito de Hormuz que tentavam interferir
a navegação comercial. A mídia estatal iraniana nega. Enfim, fica esse jogo de empurra. E vamos aos números então, para começar aqui. Dow Jones Futuro 0,24% de alta, S&P 500 Futuro também 0,34%, e a Nasdaq sobe um pouquinho mais, 0,55%. Tá? Os mercados na Europa estão sem uma direção definida, por N motivos, mas o principal é a guerra. E a novidade não, né? A notícia que o Banco SBC reportou um lucro, então, isso lá na Europa, antes dos impostos, de 9,4 bilhões de dólares no primeiro trimestre, e ficou abaixo ali, ligeiramente abaixo das estimativas dos analistas. Os papéis também acabaram sendo afetados. Stock 600 0,46 positivo, Stock 600 que reúne ali as 600 maiores empresas da região da Europa. DAX na Alemanha mais 0,85 também em alta. Reino Unido cai um pouquinho, cai bastante na verdade para o horário, né? 0,78%, quase 1%. CAC na França sobe 0,53%. E na Itália o dia começa bem mais positivo, 1,47 de alta, tá? Bom, continuando então aqui nos mercados mundiais, na Ásia então foi praticamente todo mundo no vermelho. Os preços do petróleo chegaram a recuar um pouco, mas ainda estão inclusive acima de 100 dólares o barril. E enfim, mesmo com o Irã e os Estados Unidos fazendo ali acenos, né, para continuar trabalhando em direção a uma trégua, não está sendo o suficiente para acalmar os ânimos dos investidores. Xangai e Japão fechado por feriado, Xangai é a China. Hong Kong caiu, né, 0,76%. A Índia também caiu 0,29% e a Austrália também 0,19% de queda. Tá? Nos preços cai, né, após a segunda alta, mas ainda é uma queda tímida, né, em relação ao preço, né, de fato, que é a parte mais estável ali. O preço do petróleo gira ali em torno de 60, 80. Estamos com 1,58 de queda aos 112 dólares e 63 centavos o barril. Tá? E o minério de ferro, não temos a cotação hoje porque é feriado lá em Dalian, China, né? Então não temos a cotação. Para finalizar aqui os indicadores, o Bitcoin então 2,70% de alta nesse momento, aos 80.923 dólares. O dólar permanece ali, além de acabou subindo um pouquinho ontem, mas tivemos ainda ele segurando aqui dentro da casa abaixo dos R$5. E o DXY sobe um pouquinho, 0,16, isso quer dizer que a gente pode ter hoje uma súbita valorização do dólar, tá? Bom, esse então era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Claro, fico aqui à sua disposição para o seu comentário na caixa de comentários, evidentemente, com críticas, sugestões, enfim, o que você quiser falar por lá, por favor digita que eu respondo para você, tá bom? Já passou aí o sininho para você se inscrever e tudo mais, e é isso aí. Então, nos vemos amanhã aqui no Morning Call. Um abraço a todos, bons negócios, tchau, tchau.